Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 2, que diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde. Amém? É bênção orar pela saúde, e é bíblico orar pela saúde. E eu vou ler novamente, diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde. E outra bênção também que ele ora, pedindo, e oro, ele ora para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. E depois diz assim: assim como vai bem a sua, assim como vai bem a sua, assim como vai bem a sua alma. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós não queremos, Pai, usar esse tempo e usar esse lugar para falar qualquer outra coisa que não seja a Tua palavra, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra, meu Deus, que dirige a nossa vida, e a Tua palavra, meu Deus, que traz entendimento e dá sabedoria. Nós te pedimos, meu Deus, a direção plena do Teu Espírito Santo e a condução, Pai, sobre a nossa vida e aquilo que nós vivemos. E que por meio da Tua palavra nós podemos nos fortalecer mais ainda na fé, nos achegarmos mais a Ti e recebermos mais de Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos, em falar em oração, amanhã pela manhã, 5 horas da manhã, 5 horas da madrugada, nós temos o quê? Oração, jornada de oração. Começamos amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, e vamos até sexta-feira, das 5 às 6 da manhã. Todos são convidados para participar, para vir orar, colocar a sua causa diante do Senhor. A Bíblia diz: os que de madrugada me buscam, me acharão. Dizem alguns o seguinte, que de madrugada não tem fila, é mais fácil. É óbvio que nós entendemos que Deus não tem limite, qualquer horário, mas é o esforço, é a dedicação que Deus observa, Deus vê, e esse zelo. Mas, meus amados, a palavra de Deus que nós lemos aqui, eu dou a ênfase no versículo 2, que diz: amado, desejo que vá bem em todas as coisas. Diz ele que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Uma outra versão diz: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com saúde, como está bem espiritualmente. Se você desejasse que Deus respondesse uma oração sua, e você fosse colocar 3 coisas diante de Deus para que você fosse bem sucedido, o que você colocaria? Primeiro item, saúde. Segundo item, que houvesse prosperidade na sua vida material. E o terceira opção é que a sua alma fosse bem. Qual delas é a nossa maior necessidade? Tudo vai depender do entendimento que nós temos das coisas espirituais ou da falta de entendimento espiritual. Agora, o que o apóstolo João, não é o profeta João Batista, é o apóstolo João, aquele que Jesus chamou e fez dele um discípulo, e de discípulo fez dele um apóstolo, um enviado. Ele está escrevendo essa carta para Gaio, que nós não temos muitas informações a respeito dele na Bíblia: quem ele era, onde nasceu, como é que é o nome do pai, o nome da mãe, o que ele exercia, o que ele fazia. Nós temos boas referências dele que o apóstolo Paulo fala a seu respeito nesse livro. E uma das coisas que Paulo está dizendo aqui, dizendo assim: olha, eu quero que vá bem contigo, a tua saúde. Bem certo é que a saúde dele não estava bem. Ele estava atravessando um problema com a saúde física. E agora, João, o apóstolo, ele faz um clamor, ele traz uma oração em favor da saúde dele. E ele faz também uma oração para que as demais coisas que envolvem a vida deste homem chamado Gaio, que é o seu discípulo, o seu filho na fé, fosse
diz, irmãos, que diz assim, ó, que vá bem, como vai bem a tua alma. Eu quero dar o título dessa mensagem: a tua alma, como vai? A tua alma, como vai? Diga para a pessoa que está do seu lado, amorosamente, como vai a tua alma? Aí nós vamos dizer assim: minha alma está bem, está bem. Será? Nós vamos analisar por meio desse texto, meus irmãos, se realmente a nossa alma está bem, ou se a nossa alma está mal. É como Deus deseja, meus irmãos, em nossa vida tratar, curar, restaurar, curar a nossa alma. Nesta carta, o apóstolo João escreve a Gaio apenas um capítulo, contendo somente 15 versículos. E no versículo 2 ele diz, então, ele ora, dizendo: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Eu estava lembrando de uma das pessoas mais ricas que temos no Rio Grande do Sul, que ele tem empresas espalhadas pelo Brasil afora, e ele tem também siderúrgica espalhada por outros países. Sua vida é muito bem economicamente, é uma pessoa que não tem dificuldade financeira nenhuma, é uma pessoa que os seus filhos não estudaram aqui no Brasil. Todos os filhos estudaram no exterior, nas melhores faculdades que existem no mundo. Tudo bem financeiramente. Saúde, tudo bem. E uma das netas dele, bem de dinheiro, bem financeiramente, materialmente muito bem, de saúde bem porque é jovem. Mas a alma estava arruinada, porque ela pegou uma arma e se matou, porque não estava bem. A alma doente. Gente, não adianta ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como diz a música, e a alma não está bem. É possível a pessoa nadar com dinheiro, mas viver uma vida infeliz. É possível ser saradão, bonitão, musculoso, um corpo que vive na academia, um corpo acadêmico, né? Não tem nada a ver com academia. É um corpo de academia. Eu sou acadêmico. Tá fazendo qual faculdade? Não, eu estou na academia. Não adianta ser bonitão por fora, cheiroso, perfume importado, a alma doente, a alma vazia, ser pobre na alma, ser miserável na alma, não ser feliz aqui dentro, que é a felicidade que só Deus pode preencher o nosso vazio. Todo ser humano, ele nasce com vazio, chamamos ele de vazio existencial. Na realidade, vazio espiritual, pela falta de Jesus, pela falta da presença de Deus. Quando Deus criou o ser humano, criou para que ele ficasse na dependência de Deus. Quando o ser humano largou Deus de lado, ele saiu do lugar onde Deus tinha colocado, e ele viveu vazio, e ele vive vazio. E esse vazio, o ser humano procura preencher de todas as maneiras, através das festas, baladas, cervejadas, bebida, droga, sexo, muitas orgias, e tenta preencher esse vazio. E aí preenche, dá uma anestesiada, mas não cura. É como uma pessoa que está desesperadamente morrendo de câncer, dói todo, e está debaixo de morfina, está abaixo de medicamentos fortíssimos para combater a dor, mas aquele remédio não vai curar. Morfina não cura, alivia a dor. Toma um Tilex, alivia a dor, mas não cura. Situações assim. Porque, meus amados, o que realmente traz a paz para o ser humano, a paz com Deus, é somente entregarmos a nossa vida para Jesus e termos comunhão com Ele através do seu Espírito Santo, alimentado pela sua palavra. Nós vivemos no meio de uma humanidade que está doente da alma. A alma adoecida
alma que está apodrecendo, porque lhe falta o essencial. E como a alma do seu discípulo estava bem, o apóstolo João orou, e ele orou que a sua saúde e tudo mais da sua vida viesse a seguir o padrão da vida espiritual de Gaio. E ele disse: olha, eu oro para que a tua saúde vá bem, que tudo vá bem, no mesmo padrão como está a tua alma, como tu está bem. Essa era a oração do apóstolo Pedro em favor do seu discípulo, do seu filho Gaio, que fosse bem, como a alma dele estava bem. A oração de João está em harmonia com todo o ensinamento da Bíblia Sagrada. O ensino geral da Bíblia não nos diz para negligenciar o corpo, não. O apóstolo Paulo mesmo diz que o exercício físico para pouco se aproveita. Ele não diz assim: não se aproveita para nada, não tem proveito algum, para pouco se aproveita. E ele falando a respeito da vida espiritual, do cuidado espiritual. E a Bíblia mesmo diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então eu devo cuidar sim do meu corpo, eu devo zelar por ele. Mas o que podemos aprender aqui, meus irmãos, nesse texto, são algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é a harmonia da vida espiritual, é o equilíbrio. Desejar só bens materiais, desejar somente saúde, sem o conteúdo na alma. Ele diz que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. E faz lembrar de uma história de um navio, marinheiro que estava a bordo de um navio que estava prestes a afundar. E esse navio estava carregado de ouro, muito ouro. De repente agora o comandante ordena que todos os homens abandonassem o navio. E ele faz então agora a derradeira vistoria no navio, se não tinha ficado ninguém, se não ficou ninguém para trás, alguém dormindo, quem sabe. E ele encontra um homem assentado em cima de um barril de ouro, e com um barril de ouro aberto diante dele. E ele pergunta para aquele homem: o que tu está fazendo aqui? O barco vai afundar, tu vai morrer assim. Não sabe que a embarcação está afundando? O capitão gritou. E ele disse: sim, senhor, respondeu o homem. Mas eu não me importo, porque eu fui um homem pobre toda a minha vida, e pelo menos eu vou morrer rico. Pelo menos eu vou morrer rico. Amor o dinheiro, amor a ganância. E o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 26, do que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E a alma, irmãos, é o território aonde Deus trabalha, aonde Deus age, aonde Deus trabalha em nossa vida. E a nossa alma é o mundo das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É a área onde Deus vai permeando e trabalhando. E essa alma, irmãos, ela tem um anseio por Deus, porque só Deus preenche a alma vazia. O salmista mesmo diz: por que te abates, ó minha alma? Porque a alma estava abatida, ela estava ansiosa por Deus. Outra coisa também preciosa nesse texto aqui, meus irmãos, que a oração, ela é ampla, ela vai pegando todas as áreas da vida, que é a saúde, que é o viver bem, não tendo necessidade nenhuma, mas ela é tão abrangente, porque ela abrange o principal, está focada na alma. De que vale chegar diante de Deus e orar e dizendo: Deus, me dá um carro, Deus, me dá uma casa, Deus, me dá um esposo, me dá uma esposa, Deus, me dá um emprego, Deus, me ajuda a passar no teste, Deus, me ajuda a passar, meu Deus, naquele teste que vai me aprovar, quem sabe para o concurso público. A gente que vai orar por tudo isso. Eu não orar pela minha alma, eu não orar pelo meu bom relacionamento, meu bem-estar, minha vida com Deus. É vazio, eu buscar
Jesus mesmo nos ensinou que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas elas não são acrescentadas. Mas é inverso. Às vezes nós buscamos as demais coisas e estamos com a alma doente, a alma ferida, magoado com um, aborrecido com o outro, carrancudo, sem amigos, semeando inimizade, plantando discórdia, colocando e arregimentando um exército contra nós inimigos, e a alma doente. E aí ficamos pedindo: Deus, me abençoa nisso, me abençoa naquele outro, e a alma está doente. Enquanto devemos, irmãos, inverter, botar na ponta da fila, colocarmos na prioridade a nossa alma, nos deixar sermos tratados por Deus por intermédio da sua palavra santa, da sua palavra viva, da sua palavra poderosa. E ele ora, a sua oração é essa, é um equilíbrio. Amado, ora para que tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. O desejo era que a saúde física estivesse no nível da saúde da alma. Se a sua vida financeira está ótima, está bom. Porém, se a saúde da alma se a alma estiver com saúde, melhor ainda. E isso deve ser o nosso foco. E o Senhor Jesus mesmo faz uma pergunta: que temos preparado para a nossa alma? Quando fala de uma história de um homem que plantou muito, colheu bastante, ele esbanjou todos os seus celeiros, ele disse para si mesmo: a minha alma, agora tu tens para muitos anos, descansa, regala-te. E aí ele ouve a voz falando: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens reservado? Para quem será? Então o que temos preparado para a nossa alma? Interessante, irmãos, como o livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 8 e 9 diz, é a oração que tem ali, diz: não me des nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se ficasse pobre, ao pé, poderia vir a roubar, sendo assim desonrando o teu nome. E aí Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 15 ao versículo 21, diz assim: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Jesus estava falando, meus irmãos, Jesus estava falando para os seus discípulos. Eu até diria o seguinte, que se fosse aquele tipo de mensagem endereçada, já fulano está aqui, falou mal de mim, então eu vou falar uma mensagem agora, cuidado daqueles que falam mal de você. Não, Jesus sabia que Judas era o traidor, que Judas era ganancioso, e Jesus traz essa mensagem, mas não é uma mensagem endereçada não. Ele disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Versículo 16. Então ele contou essa parábola, uma comparação, até que de certo homem rico produziu muito bem. Verso 17. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Verso 18. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e reconstruir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, come, beba, alegre-se. Contudo Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será? E aí o Senhor Jesus diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E não é rico para com Deus. Meus amados, se alguém é rico, ele pode impressionar os outros com tudo que tem,
mas não impressiona Deus. Porque Deus não avalia uma pessoa pelo quanto tem, pelo quanto ganha, ou pelos quantos diplomas possa ter ou vir a ter. Então não é o que impressiona Deus. E Jesus está dizendo, meus irmãos, que nós devemos sim ser rico, e rico para com Deus. Nossa alma viver bem e ter bem. E é exatamente isso que João, o apóstolo, está evocando, está puxando, está trazendo, dizendo o seguinte: olha, eu oro para que tudo vá bem como a tua alma vai bem. Eu oro para que tudo vá bem, que a tua saúde vá bem como a tua alma vá bem. Vai bem. Também outro fator aqui, meus irmãos, é quando um vai bem, contrasta com quem não vai bem. Tem 2 funcionários na empresa, 2 trabalhadores, um trabalha, mostra resultado, e o outro não mostra resultado do seu trabalho. O trabalho dele não vai. Ele enrola, ele broma, e não produz nada. Mostra o que trabalha e o que não trabalha. Agora, se é um só, não vai mostrar, porque não tem uma comparação, não tem um paralelo, não tem um contraste. Agora, no livro de João, aonde nós lemos, menciona alguns versículos depois, dizendo assim: ele tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Aí tem um paralelo: Gaio abraça as pessoas que chegam na igreja, dá amor, dá carinho, trata bem. Mas na mesma igreja tinha um homem chamado Diótrefes, que não tratava bem os irmãos, corria com os irmãos, botava o povo para fora, não queria ninguém. E a Bíblia diz que ele queria ser quem? O principal. Ele queria ser o mais importante. Então era uma pessoa sem amor, sem afeto, não se importava com ninguém, se importava só com ele. Nós encontramos um contraste nesta igreja. Nós temos Gaio, um homem aprovado, que está bem na sua alma, e nós temos um outro que é Diótrefes, que vai mal, a sua vida vai mal, o seu testemunho é mal. As pessoas estão saindo da igreja por causa dele, por causa do péssimo testemunho dele. Gaio ganha e Diótrefes espalha, manda embora. Gaio ama os irmãos, abraça os irmãos, dá carinho, ora pelos irmãos, intercede pelos irmãos, e vem lá o Diótrefes e expulsa os irmãos da igreja, manda os irmãos da igreja embora. Há pessoas assim, há pessoas, meus irmãos, que têm a alma que está doente, tem a alma que não produz vida, produz morte. Uma pessoa com a alma doente, ela é uma pessoa geradora de morte, destrói os outros, destrói os sonhos, acaba com a felicidade dos outros. Mas graças a Deus, porque essa igreja é uma igreja cheia de Gaio, amém? Amém. Não é uma igreja cheia de Gaios, né? De Gaios, homens abençoados. Amém? Graças a Deus, que no seu aprisco sempre tem lá bastante Gaio, amém? Amém. Alguém quer um Diótrefes lá no seu aprisco? Não, né? Diótrefes nós não queremos, que tenha a alma doente, tenha a alma cheia de doença, cheia de ranço, cheia de ira, cheia de discórdia. Nada tá bom, nada presta, tudo é ruim, só reclamação. O Gaio está lá, irmãos, acolhendo os irmãos, dando carinho, dando amor. A Bíblia menciona sobre ele, mas também menciona, irmãos, o contraste, que quando o bom aparece, o ruim se manifesta também. Dizendo os que vão mal na alma, e só querem se mostrar, como diz aqui a respeito de Gaio. Então, meus queridos, como saber se eu estou bem na minha alma? Como é que eu vou saber? Quais são os parâmetros para isso? E o apóstolo João, ele nos dá o perfil, ele nos dá as características de quando é que podemos afirmar
que a nossa alma está saudável, ou seja, a nossa saúde espiritual. O exemplo de Gaio nos mostra 3 evidências de que uma alma está saudável ou não. A primeira delas está no versículo 4, que diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir dos meus filhos estão andando na verdade. Primeira coisa que ele está dizendo, eles andam na verdade. Não tem maior alegria, maior gozo do que esse de ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Primeiro ele chama de filho, não é que é filho biológico, mas é um filho espiritual, um filho ministerial. Eles estão andando na verdade, eles não se desviaram do caminho, eles continuam vivendo na verdade, eles estão se alimentando através da verdade, eles estão sendo curados também. Aqueles que são discípulos de Gaio vão se tornando também igual a Gaio, porque o pai espiritual ele vai passar o seu DNA para o seu discípulo, ele vai passar para o seu aprisco o seu DNA de carinho, amor e de afeto. Agora, irmãos, como é ruim estar no aprisco de Diótrefes, porque ele não recebe ninguém bem. Ele é do meu jeito, você tem que me respeitar, e olha o que eu digo e ponto final, cala a boca e deu. Mas Gaio não, ó querido, o que está vendo contigo? O que está acontecendo? Diz ele, não, assim, diz ele, não, meu querido. Ele trata com um carinho, com amor, porque a alma dele está com saúde. Mas Diótrefes, que a Bíblia menciona que é uma pessoa da alma doente, da alma que acaba expurgando, acaba correndo com os outros, não tendo misericórdia de ninguém, porque ele só olha e só pensa nele. Outras características aqui mencionadas, além da verdade, andar na verdade, e andar em fidelidade, está no versículo 5, diz assim: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Uma das definições, irmãos, de fidelidade é semelhança entre o original e a cópia. Tudo que fizemos na obra tem que ser realizado, irmãos, conforme a palavra de Deus. E nós temos um modelo, que é o modelo de Jesus, que é o parâmetro para a nossa vida, é o andar em fidelidade. Jesus andou em fidelidade, os apóstolos andaram em fidelidade, e essa deve ser a nossa vida e a nossa conduta. E João está dizendo: olha, vai bem a tua alma, porque primeiro tu anda na verdade, segundo, no versículo 5, tu anda na fidelidade, e terceiro, característica de que a alma está indo bem, é que ele diz assim, porque anda também com testemunho de vida para com Deus. Versículo 6 diz que em presença da igreja testificaram do teu amor. Olha o que diz o texto, meus irmãos, que na presença da igreja, está dizendo em que na presença da igreja testificaram do teu amor. Ou seja, as pessoas estão dizendo: olha, João, tu não imagina como Gaio é uma pessoa que ama, como é uma pessoa amorosa, como trata as pessoas com tanto carinho, com tanto amor. Todo mundo está falando bem de Gaio, e as pessoas, irmãos, elas estão felizes, estão contentes, estão alegres com Gaio, e elas querem mais, irmãos, estão se espalhando, fazendo discípulos igual a Gaio. Mas Diótrefes não, faz discípulo ruim, faz discípulo igual a ele, transmite aquela sujeira, aquela podridão da sua alma. Então são 3 maneiras: anda na verdade, anda em fidelidade, e anda com testemunho de vida para com Deus, e anda em amor, conforme diz o versículo 6. Irmãos, quando diz assim que anda em testemunho, testemunhar é falar daquilo, irmãos, daquilo que nós temos visto, que temos ouvido, escutado e que temos vivido. E esse servo de Deus chamado Gaio, ele não cessa a falar do amor do Salvador, ele não para de transmitir a mensagem que um dia ele recebeu e foi tocado. Agora, outra coisa também, meus irmãos, a respeito de que vai bem a nossa alma, é como os outros avaliam, porque Gaio está sendo avaliado pelos outros, pelos irmãos. Todo mundo está falando de Gaio, que é uma pessoa preciosa, que é uma pessoa amorosa. E às vezes, meus irmãos, não é eu que avalio: olha, a minha alma está bem. Embora podemos avaliarmos, e o Espírito Santo ajudar a saber se estamos bem ou não, mas acho tão lindo é que os de fora percebem. É como, por exemplo,
perguntar para alguém, para um cidadão, um irmão: como é que está a sua saúde, irmão? Pastor, minha saúde está bem. Mas de repente, um dia foi ele lá no banheiro, foi urinar e sentiu uma dor. E aí de repente dizia: aí pastor, senti uma dor de olho. Procura um urologista, procura um proctologista. E aí vai lá, faz os testes e vai perceber que o seu corpo, né, está sofrendo uma doença, está sofrendo um câncer, que é um dos piores que tem, por exemplo, um câncer de próstata, que não dói, não é dolorido, a pessoa não sente dor. Quando vai doer, é porque já cresceu demais, se espalhou. E aí somente alguém de fora, somente um médico é que vai detectar e dizer: olha, o senhor está mal, o senhor precisa passar por uma sessão de radioterapia, de quimioterapia, ou fazer uma cirurgia o quanto antes. Meus irmãos, os outros avaliam também a nossa alma, como ela está, o que produzimos, o que fazemos, o que nós realizamos. Então alguém pode dizer, o cardiologista pode dizer: olha, seu coração está com problema, o senhor vai ter que cuidar da sua saúde, vai ter que cuidar do seu coração, o senhor vai ter que cuidar do seu colesterol, o senhor vai ter que cuidar com relação à sua glicose. Alguém avalia também o nosso estado. Nossa alma, irmãos, ela pode ser avaliada pelos outros. Deus conhece, mas as pessoas podem perceber por aquilo que nós transmitimos, porque a Bíblia Sagrada diz que a boca fala o que o coração está cheio. Meus irmãos, eu quero nesta noite orar para que nós sejamos uma igreja que seja curada da alma, que a alma vá bem, que tudo vá bem, que os relacionamentos sejam curados. É o princípio de João, que João nos ensina também na sua carta, quando diz assim: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, e eu odiar o meu irmão que eu não vejo? E eu posso pensar, de repente a minha alma está bem, mas não está, segundo Deus, segundo a visão do Senhor Jesus para nós, não está bem. Nós encontramos, irmãos, as reprimendas no livro de Apocalipse, quando o Senhor diz: tenho contra ti que abandonaste, que perdeste o teu primeiro amor. A alma dele já não está bem, já não desfruta mais de saúde. Também a nossa alma, irmãos, pode ser avaliada pelo discipulado. Quando o discipulador senta com o seu discípulo e pergunta como é que está, e vai avaliando a vida dele, e diz: olha, amado, você precisa cuidar mais nessa área, vigiar mais, você deve evitar certos caminhos, e muitas vezes confrontar com amor, confrontar com carinho, para que a alma do discípulo possa ser edificada e bem estruturada. Então, quando vai bem pela avaliação do discipulador, quando vai bem, irmãos, pela própria avaliação do nosso Deus. Interessante é que Jesus conhecia a alma dos discípulos. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu vais me negar. E Pedro disse: não, Senhor, eu não vou te negar. Jesus conhecia a alma dele. Jesus sabia que ele não tinha estrutura para o momento de tentação vencer aquela tentação. E exatamente foi o que ele fez. Jesus, em João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: vocês já estão limpos pela minha palavra. Eles: nem todos, porque sabia quem ia trair, que era alguém doente na sua alma. A alma de Judas não estava bem. Meus irmãos, quando a alma vai bem, acontece uma comunhão grandiosa com Deus. A nossa comunhão com Deus aumenta, a nossa sede por Deus, a nossa sede pelas coisas de Deus, e a nossa versão de fugir, de sair daquilo que não é de Deus, aquele desejo de abandonar as coisas erradas e nos voltar para Deus, é cura na alma. Mas a alma está doente quando eu amo o pecado, quando eu desejo satisfazer a minha vida para satisfazer o meu pecado, para alimentar mais o meu pecado. A minha doença da minha alma está aumentando, e ela está crescendo, está avolumando, e eu preciso, irmãos, zelar pela saúde da minha alma. A oração de João, irmãos, diz respeito a nós, quando diz que tudo nos corra bem, assim como vai bem a nossa alma. Você já orou desta maneira: Senhor, me abençoa, Senhor, que vá bem a minha saúde, que vá bem as coisas da minha vida material, como vai bem a minha alma. Ou você não pode fazer essa oração, porque ela é uma oração perigosa.
você gostaria de fazer uma oração contrária. Senhor, como eu estou bem materialmente, eu quero estar bem também na minha alma. Senhor, como eu estou bem fisicamente na minha saúde, eu gostaria também de estar muito bem na minha alma. Coloque, meus irmãos, a tua saúde espiritual à frente. Que seja o foco maior da sua vida e da sua oração. E eu digo, irmãos, finalizando aqui, já chama a Bruna para cá. Se essa oração pega, como é que nós ficamos? Se o nosso líder, se o líder do teu aprisco, se o teu discipulador ora assim por você, e ele disse: olha, eu oro a Deus, eu estou orando a Deus, para que a tua saúde física esteja no mesmo nível da tua saúde, da tua alma. Você ora a Deus dizendo: Deus, que a saúde do meu discípulo, que a saúde da minha ovelhinha, ela esteja no mesmo nível da saúde da alma dela, que esteja no mesmo nível da vida espiritual. Se essa oração pega, e a oração é que as coisas materiais vão bem como está indo a alma. E eu encerro perguntando, irmãos, a tua alma como é que está? O que estamos investindo? Por que existimos? Por que vivemos? Por que respiramos? Por que esse ano você completou mais um ano e não morreu? Você está vivo e você agradece a Deus. E temos razão para todos os dias dizer: Deus, muito obrigado, porque Tu me deste a vida. A minha vida depende de Ti, Jesus. Me ajude, Senhor, a viver com saúde plena na minha alma. Senhor, eu quero ser curado nesta noite na minha alma, Senhor. Se alguma enfermidade tem na minha alma, eu quero hoje cura. Eu quero hoje um milagre na minha alma. Eu quero restauração de coisas que eu tenho perdido na minha vida espiritual. Meus irmãos, que esse texto seja chave para a nossa vida. Que esse texto seja um texto que venha a ser um guia para a nossa vida, de andarmos no temor do Senhor. E eu encerro lendo o texto novamente. Diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da tua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de ser desconhecido. Porque ele fazia até por gente que ele não conhecia, que ele não tinha intimidade. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. E é, pois, nosso dever receber com hospitalidade os irmãos, como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Aqui está, irmãos, a palavra para os anfitriões, uma palavra preciosa para os anfitriões. No versículo 9, escrevi a igreja, mas Diótrefes, que não gosta muito de ser, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebeu. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele. Que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever,
mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. É da onde nós estamos voltando hoje, de um face a face. E é uma vida em progresso, é uma vida em crescimento, e é o que Deus espera de nós. É o que o Pai espera de um filho, de vê-lo crescer, de vê-lo prosperar, de vê-lo caminhar e de ver que tudo vá bem na sua vida. João desejava isso para o seu filho, que esse seja o nosso desejo, de crescer em Deus, de crescer na graça do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Nós queremos orar ao Senhor.